O que fazer quando a vida parece não fazer sentido? Como confiar em Deus quando tudo ao nosso redor desmorona? O que fazer quando Deus está agindo em sua vida de uma maneira que você não compreende? Quando Jesus se preparou para lavar os pés de Pedro, ele estava demonstrando um serviço humilde ao qual todos somos chamados, especialmente na liderança. Pedro reagiu com resistência, dizendo: "Não, Senhor, você não vai lavar meus pés." Mas Jesus respondeu a Pedro em João 13:7, "Você não entende agora o que estou fazendo, mas um dia você entenderá." Esse momento nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. É um lembrete de que há um propósito maior em nossas experiências, e, com o tempo, as razões e os planos de Deus se tornarão claros para nós. Muitas vezes, em nossa vida, nos deparamos com situações em que as ações de Deus parecem incompreensíveis. Podemos estar em um momento específico, e Deus está realizando coisas que não conseguimos entender completamente. Ele não precisa esperar que tenhamos uma compreensão total antes de seguir com seu plano. Em vez disso, Deus nos diz para confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Imagine que você está indo para o leste e pede uma carona. Se Jesus te pega e começa a te levar para o oeste, você pode não saber exatamente para onde ele está te levando, mas confia nele. A confiança em Deus não exige que entendamos todo o caminho que estamos percorrendo. Quando você confia nele, não é necessário compreender a direção exata. Haverá momentos na sua vida em que nada parece fazer sentido. Em tais momentos, um versículo que muitas pessoas consideram um guia é Provérbios 3:5-6. A Bíblia diz: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça, e ele endireitará as suas veredas." Este versículo nos lembra da importância de confiar plenamente em Deus e de não nos basearmos apenas em nossa própria percepção. Quando reconhecemos a Deus em todas as áreas da nossa vida, Ele guia nossos passos e direciona nosso caminho, mesmo quando não entendemos totalmente os seus propósitos. Quando a vida não faz sentido, é essencial lembrar que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Em Provérbios 3:5-6, a Bíblia nos ensina: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas." Isso significa que, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas, devemos confiar nele. Em Isaías 55:8-9, Deus afirma: "Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." A diferença entre os pensamentos e caminhos de Deus e os nossos é imensa, assim como os céus são mais altos do que a terra. Mesmo que algo não faça sentido para você agora, isso não significa que não tenha um propósito ou que não fará sentido no futuro. Às vezes, o significado das nossas lutas e lágrimas só será revelado mais tarde, talvez em um lugar melhor. Portanto, não perca a fé quando enfrentar momentos de confusão ou dificuldade. Há um dia chegando em que Deus esclarecerá tudo. Mantenha sua confiança nele, mesmo quando as respostas não forem evidentes agora. Às vezes, a vida pode parecer confusa e sem sentido. No entanto, só porque algo não faz sentido para você agora, não significa que não terá um propósito mais adiante. Servir a Jesus exige que entreguemos nosso coração e nossa vida a Ele e que nunca desistamos. Lembre-se, nunca é cedo demais para desistir, e nunca é tarde para começar a ouvir a voz de Deus. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação que parece sem lógica. Talvez Deus tenha falado com você e lhe dado direções específicas, mas você se pergunta: "Deus, você não pode estar falando comigo, isso não faz sentido." Nesses momentos, é importante lembrar que você não precisa entender completamente, você precisa apenas obedecer.
Há um princípio fundamental aqui, e a falta de compreensão não justifica a falta de obediência. Muitos perdem tempo precioso tentando analisar e entender cada movimento de Deus em suas vidas, forçando-os a se adequar à sua própria compreensão limitada de como as coisas deveriam funcionar. Pare de tentar dar sentido aos caminhos de Deus de acordo com a sua lógica. Em vez disso, confie nele e obedeça. Quando você ora e pede a Deus para revelar seu plano em Deus, o que você quer fazer comigo? Qual é o propósito da minha vida? E ele abre a porta para o primeiro passo. Não se frustre se não entender todo o plano imediatamente. Se você só estiver disposto a obedecer quando Deus revelar todos os detalhes e o resultado final, você pode acabar atrapalhando o plano de Deus. Deus não exige que você veja o final para dar o primeiro passo. A forma como você lida com as reviravoltas inesperadas na vida é crucial. Confie e obedeça. Chegue ao ponto em que não se importa tanto com o desconhecido, porque você confia que onde Deus está te levando será mais incrível do que qualquer lugar que você pudesse alcançar por conta própria. Isaías 55,9 nos lembra que assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos e pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Não é necessário compreender todos os detalhes para seguir a vontade de Deus. Confie nele, e ele guiará seus passos. Às vezes, o que Deus está fazendo em nossas vidas pode parecer confuso ou sem sentido. A verdade é que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Seus pensamentos estão muito acima dos nossos. Enquanto você vê o momento presente, Deus vê a eternidade. Quando você pode não enxergar a esperança, Deus já vê a vitória que está por vir. Então, o que Deus nos diz quando nos sentimos perdidos e questionamos: Deus, isso não faz sentido? Deus nos lembra que Ele é Deus, que sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. É uma lição de humildade aceitar essa verdade. Devemos reconhecer que não sabemos tudo e que não podemos compreender o plano completo de Deus. Podemos não entender todos os detalhes, mas podemos confiar no que Deus nos revelou e na sua natureza. A confiança vem do conhecimento do caráter de Deus. Quando conhecemos alguém bem e sabemos que essa pessoa é confiável, estamos mais dispostos a dar a ela o benefício da dúvida, mesmo quando algo não faz sentido imediatamente. Da mesma forma, devemos fazer isso com Deus. Conhecer o caráter de Deus, que Ele é bom, justo, verdadeiro e fiel, deve nos dar paz, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Se Deus revelou parte do seu plano, agradeça por isso, mas não presuma que compreende toda a história. Confie que, mesmo sem ver o quadro completo, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto Deus conversava com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão fez uma pergunta importante: o juiz de toda a terra não fará o que é certo? E a resposta foi clara: sim, o juiz de toda a terra fará o que é certo. Muitas vezes, a vida nos apresenta situações que parecem injustas e que não fazem sentido. A dificuldade aumenta quando essas situações envolvem Deus e as suas ações, ou a falta delas. Por exemplo, você pode orar por duas pessoas doentes, onde uma é milagrosamente curada e a outra não. Ou você pode ter dois casais enfrentando infertilidade, onde um casal engravida após oração e o outro não. É natural começar a questionar e julgar a justiça dessas situações, especialmente quando elas afetam pessoalmente. O que fazer quando Deus não age da forma como esperamos? Precisamos lembrar que os caminhos de Deus são superiores aos nossos e que muitas vezes algumas coisas serão um mistério para nós, até que estejamos com Jesus. Esse entendimento não é uma desculpa, mas sim uma realidade que devemos aceitar. Se tentarmos explicar tudo, acabaremos cavando um poço teológico profundo e doloroso. Em vez disso, é mais sábio reconhecer que há coisas que simplesmente não entendemos neste lado do céu. Às vezes, a melhor abordagem é admitir a nossa falta de compreensão e entregar essas questões a Deus. Precisamos nos submeter a Ele, mesmo quando não conseguimos entender os motivos por trás de suas ações ou omissões.
Dizer a Deus, eu não entendo, mas confio em Ti, é uma expressão de fé e humildade diante dos mistérios da vida. Há momentos em que simplesmente não conseguimos entender os caminhos de Deus, e isso é normal. Como mencionado nos Salmos, é perfeitamente aceitável expressar nossas emoções honestamente diante dele. Podemos dizer que não gostamos de algo, ou até mesmo admitir que estamos frustrados ou confusos. No entanto, apesar disso, devemos entregar essas emoções a Deus e confiar nele, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Assim como um pássaro não compreende completamente quem constrói uma casa para ele ou quem coloca sementes em seu comedouro, também não conseguimos entender totalmente as ações de Deus. Nossa capacidade de compreensão é limitada, e há muitas coisas que, no grande esquema do universo, só Deus pode entender. Isso nos lembra que, da mesma forma que um pássaro pode não saber o que estamos fazendo por ele, nós também muitas vezes não entendemos os atos divinos. J. B. Phillips certa vez afirmou: se Deus fosse pequeno o suficiente para que eu pudesse entendê-lo, ele não seria grande o suficiente para que eu o adorasse. Isso nos ensina que existem mistérios que devemos deixar nas mãos de Deus. Isaías 55,89 nos lembra que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, e seus caminhos são mais altos do que os nossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos e pensamentos de Deus estão além da nossa compreensão. Salomão também fala sobre isso em Eclesiastes 8:17, onde reconhece que ninguém pode realmente compreender tudo o que Deus faz. Apesar de todos os nossos esforços e sabedoria, alguns mistérios divinos simplesmente não podem ser desvendados por nós. Assim, devemos aceitar que algumas coisas pertencem apenas a Deus, e nosso papel é confiar nele, mesmo sem todas as respostas. Sozinho, a primeira coisa importante a lembrar ao lidarmos com questões teológicas irreconciliáveis é que a natureza de Deus é boa. Ele sempre tem o nosso melhor interesse no coração. O Salmo 100,5 diz: o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade dura por todas as gerações. Isso é crucial porque a mentira mais antiga é que Deus não é bom. Quando somos desafiados por situações que não entendemos, é fácil começar a questionar a bondade de Deus. Pensamos, e se Deus fosse bom, Ele não teria permitido isso ou Ele teria respondido àquela oração. Essa dúvida nos leva rapidamente a um lugar escuro, onde começamos a pensar que Deus não é bom, e é por isso que certas coisas estão acontecendo. Essa, no entanto, é a mentira que Satanás usou para enganar Eva no jardim do Éden. A verdade é que Deus é bom, independentemente das nossas circunstâncias. Às vezes, o que pedimos não acontece porque não é o tempo certo, ou simplesmente não é a vontade dele. Mas, no final, precisamos lembrar que Deus corrigirá tudo o que está errado. Ele nivelará todas as injustiças, punirá o mal, e se não for nesta vida, será na que está por vir. Ele libertará e resgatará todos os seus filhos. Aqui está o que é a fé, é segurar-se nas promessas de Deus mesmo quando a vida parece estar desmoronando. Para mim, algo profundamente reconfortante é saber que até mesmo as orações de Jesus não foram sempre respondidas como ele queria. Isso pode surpreender alguns, mas pense nisso. Quando Jesus orou ao Pai no jardim, ele disse: Pai, se há alguma maneira de este cálice passar por mim, que seja assim. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele orou não uma, mas 3 vezes, e o Pai disse não. Não havia outra maneira. Ser cristão não nos torna imunes à dor e ao sofrimento. Na verdade, pode até nos tornar mais suscetíveis a essas dificuldades. Mas a promessa de Deus é que temos um companheiro constante que caminha conosco e nunca nos abandona. Essa é a diferença entre um crente e um incrédulo. Enquanto os incrédulos se agarram a coisas incertas, nós nos seguramos à rocha, que é Cristo. Isso é o que nos diferencia quando estamos passando por circunstâncias difíceis, tentando entender o que Deus está fazendo, mesmo quando não gostamos de suas ações. No fim das contas, temos uma escolha: confiar em Deus ou resistir a Ele.
Às vezes, a vida nos deixa frustrados, agitados e até amargos. É fácil ficar preso em sentimentos de descontentamento, especialmente quando as coisas parecem fora de controle. Muitas pessoas acabam se sentindo assim, envoltas em raiva e amargura, questionando os motivos por trás das adversidades. Mas, nesse momento, temos uma escolha: podemos permitir que essas emoções nos consumam ou podemos escolher esperar e confiar no Senhor. A vida estará repleta de perguntas sem resposta. Podemos nos desgastar tentando entender o porquê de tudo, ou podemos acreditar que Deus é fundamentalmente bom e confiar em Ele, mesmo quando não conseguimos compreender o que está acontecendo. No fim do dia, essa é a escolha que temos. Se ainda não percebeu, a vida não nos dá sempre explicações simples. E está tudo bem admitir: eu não gosto disso, eu não entendo, mas confio no Senhor. Quando nos deparamos com situações que não parecem justas, este é um momento crítico. É fácil cair na amargura e desistir de tudo, usando isso como desculpa para parar de lutar ou fazer o bem. Mas, nesses momentos, precisamos buscar forças e declarar: Deus, isso é doloroso e não faz sentido, mas eu sei que Tu estás no controle. Se isso aconteceu, é porque há um propósito maior. Parte da fé é confiar quando a vida não faz sentido. Nunca entenderemos tudo o que acontece. Você não pode deixar uma traição, um divórcio ou uma fase ruim arruinar o resto da sua vida. Eu sei que não foi justo, eu sei que foi doloroso, e eu sei que a culpa não foi sua. Mas você não pode parar aí. É sua responsabilidade se levantar, não desistir, continuar lutando o bom combate da fé e correndo a corrida com perseverança. As coisas nem sempre farão sentido neste lado do céu, mas um dia, estaremos com Deus para sempre, e tudo será esclarecido. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores.